E aí, moçada, na paz? Hoje temos aí um vídeo sobre o estudo das funções. Vamos lá, sem enrolação, destruir. Pá! Safadinhos. Primeira noção que a gente precisa ter das funções é que, em primeiro lugar, a gente tem que ter a noção de que se duas grandezas elas se relacionam, aí não vamos entrar no mérito se é direta ou inversamente proporcional, mas se tem duas grandezas que se relacionam, tá? Já é a noção inicial de função. Depois a gente vai ser mais específico, tá? Mas está aqui um exemplinho básico aí, né? Ó. Quando abastecemos um veículo, tá? A quantidade de combustível e o valor a pagar, tá vendo? São duas grandezas e uma depende da outra. Quando caminhamos também, ó, o tempo de percurso e a distância percorrida. Então, quanto maior o tempo, maior a distância, tá? E aí tem vários indivíduos que ajudaram a gente com essa construção. Entre eles está aí o Leibniz, né, famosíssimo, Newton, Euler e Fourier. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem a ideia que a gente precisa ter de função, né? O biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de gordura de animais e de plantas oleaginosas, como algodão, girassol, mamona. Entre as vantagens na utilização desse combustível, pode-se destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, se comparado ao diesel comum, aquele obtido a partir do petróleo. Observe a relação. Então, olha só, a gente cria uma relação entre a quantidade, por exemplo, de mamona, isso em toneladas, né? E a quantidade de biodiesel em litro. Então tá aí, ó. Para uma tonelada de mamonas, a gente consegue construir 560, né? Produzir 560 litros de biodiesel. Então já criou-se uma relação, ó. Para 2 toneladas, 1.120, para 3 toneladas, 1.680, 4 toneladas, 2.240 litros. Então, o que a gente faz na prática é prever o que vai acontecer. Tá? Então, tá aí, ó, tem duas grandezas, estão vendo? Vão somando as coisas para vocês verem, né? Vão equacionando. Então, está aqui, ó, se qualquer que seja a quantidade de mamonas, X, 560X vai ser a quantidade de biodiesel em litros, tá? Um exemplinho. Mais um exemplinho. Em uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada. Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75,00 mais R$ 9,00 por camiseta. Então, observe a tabela, lá vem. Tá? Se você vai estampar uma camiseta, 75 você gasta para fazer o molde, né, ou para o desenvolvimento, e mais 9 pela primeira camiseta. Então, 84. Para duas camisetas, você mantém a taxa fixa, e aí 9 vezes 2, somando com 75, 93. Para três camisetas, vocês estão vendo que o 75 não muda. Tá? Ele faz parte do conjunto. Que as grandezas que nós estamos relacionando aqui são quantidade de camisetas e o valor cobrado. Tá? Mas sempre, ó, 10 camisetas, você vai, por cada camiseta, você vai pagar R$ 9,00. Daí já é 90, com mais os 75, que é uma taxa fixa, é 165. E aí a gente consegue construir essa referência. Para saber o preço de qualquer grupo de camisetas é fácil, eu multiplico o valor por 9 e soma esse resultado com 75. Beleza? Terceiro exemplo. Para calcular a área de um quadrado, pode ser utilizada a fórmula A igual a L ao quadrado. Facinho, né? Você tem um quadrado, lado L por L. Você quer achar a área dele, é só fazer L ao quadrado. Né? O A maiúsculo é a área e o L é a medida do lado do quadrado. Está vendo? Tem uma comparação entre dois conjuntos. Tem uma relação entre dois conjuntos. Então, para cada lado que eu tenho de um quadrado, eu consigo calcular a área. Então, tá aí, ó. 1 centímetro, a área vai ser 1 centímetro quadrado, 2 centímetros vai ser 4, 2,5 vai ser 6,25, tá? Raiz de 10 elevado ao quadrado dá 10, então raiz de 10 é o lado,
10 é a área. 5 ao quadrado dá 25. Então, você vê que existem referências a dois conjuntos. Os valores que a gente insere, que a gente quer saber, né? E tem um mecanismo que nos dá uma comparação entre as grandezas, né? Então, o segundo é a resposta, digamos assim, da nossa equação. Beleza? Então, para a gente entrar no mérito da ideia principal de função, do conceito, essa primeira noção é o que a gente chama de intuitiva. A gente precisa sacar o que é o produto de conjuntos. Tem autores que chamam de produto cartesiano. Então, tá aí, ó. Considere dois conjuntos A e B. O conjunto dos todos os pares ordenados A, B, tá vendo uma ordem, ó, entre parênteses, A e B, é um conjunto que tem pares, onde o A minúsculo pertence ao conjunto A e o B minúsculo pertence ao conjunto B. O que é o produto cartesiano? Que é como se fosse uma multiplicação entre dois conjuntos, que a gente lê assim, A cartesiano B, um xizinho mesmo, né? Um xizinho aqui, como se fosse a multiplicação, né? Ó. Isso aqui é o que a gente chama de produto cartesiano, ou é a multiplicação entre conjuntos, tá? O que é o cartesiano? Então, olha só, tá vendo? Eu vou formar um novo conjunto, tá? Um novo conjunto, que é A cartesiano B. Ele é formado por pares. O primeiro elemento do par pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento do par ao segundo conjunto, tá? E aí, na prática, é você fazer cada elemento de um conjunto formando par com o outro até esgotar as possibilidades. Então, olha só. Quem que é A cartesiano B? Olha o primeiro conjunto, é 1, 2, e o segundo conjunto, 2, 4, 6. A cartesiano B, então, é 1, 2, 1, 4, 1, 6. Tá vendo? Eu esgotei todos que começam com 1, 2, 2, 2, 4 e 2, 6. Todos aqueles que começam com 2, certo? Então, isso é o produto cartesiano ou a multiplicação entre conjuntos. Então, tá aqui, ó. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado, tá vendo? É 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então, esses dois elementos desses pares são pertencentes ao conjunto A, tá? Você vai fazendo como se fosse mesmo uma multiplicação, certo? É muito importante lembrar que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A, certo? E que o número de elementos de A cartesiano B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Legal? Então tá aí, ó, definição formal. Sejam A e B conjuntos, uma relação binária ou simplesmente a relação de A para B é um subconjunto de A vezes B. Tá? Então, qualquer parte menor, e pode até ter o próprio conjunto, se vocês pegarem esses pares que nós formamos do A cartesiano, qualquer subconjunto nós chamamos de relação. Então, já estamos aprofundando a ideia para a gente chegar na função, né? Qualquer subconjunto que você extraia desse produto é uma relação. Beleza? Então, vamos lá, né? O que a gente já disse sobre relação vale para quaisquer conjuntos, né? Então, R agora é uma relação de A para B. Então, tá vendo aqui, ó, R é um subconjunto de pares ordenados, onde cada primeiro elemento pertence a A e cada segundo elemento pertence a B. Nesse caso, uma das afirmativas é verdadeira. Ó. Ou ele pertence à relação, e a gente diz então que o par, ó, que A ele se relaciona com B, que é um elemento do primeiro com um elemento do segundo, ou pode ser que um determinado par não pertença a essa relação. Então, a gente diz que A não é relacionado a B, certo? Então, aqui, ó, o símbolozinho, tá vendo? Relacionado é um R grande maiúsculo no meio e não relacionado um R cortado. Então, tá aí, ó. Estão vendo aqui que AB, A, o conjunto A, o conjunto B, e isso aqui é uma relação, lembrem, pessoal, relação é um subconjunto, tá? Desses pares possíveis entre esses dois conjuntos, tá? Pega o produto cartesiano e faz um subconjunto, você tem uma relação, certo? Então, a gente conclui o quê? Que 1 está relacionado a 4, vocês estão vendo esse primeiro par, 1 se relaciona com 6 e 3 se relaciona com 4.
Os outros pares possíveis, eles não criam relação, tá vendo? Ó, você não tem uma relação de 1 com 1, 2 com 1, 2 com 4, barará, borobó, bebê, tá? Então, a ideia de relação é essa. Cria um produto cartesiano entre dois conjuntos e você tira um subconjunto. Então, se eu pedir para vocês, cada um aluno vai fazer pode fazer uma relação diferente, né? Porque dependendo da quantidade, tem muitos subconjuntos. Beleza? Como é que a gente representa relações? Tem várias formas, né? Uma que a gente já usou para o estudo de conjunto, né? Estamos estudando conjunto ainda, né? Mas está aqui. Lembra da relação do slide anterior? Então tá aí, ó, 1, 4, 1, 6, 3, 4. Você tem aqui, ó, conjunto A, conjunto B. Relação de 1, 4, 1, 6 e 3, 4. Tá? Na prática, agora, é uma relação entre conjuntos, o diagrama de Venn, só que eles têm uma setinha, tá vendo? Um é relacionado, ele tá ligado ao 4, certo? Isso é uma das formas de relação, tá bom? A outra é a matriz. O que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma organização. Então, se você organiza em linhas, em colunas, em filas esses valores, olha como fica legal. Né? Isso aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto A. Quando a gente tem elementos na relação, então, ó, esse par 1 e 4, aonde tem a linha 1 com a coluna 4, eu vou colocar 1. Os demais elementos que não se relacionam, a gente põe 0. Então, olha como fica legal. Ó. Então, dá para ver aqui, né? Que esse é o par 1, 4, esse é o par 1, 6 e esse é o par 3, 4. Tá? Então, é outra forma. Né? Ela é mais usual, mais para frente. Tá? O diagrama a gente vai usar já de cara. Legal? A outra forma de representação é o gráfico. Né? Não tem muito o que falar, vocês já conhecem o eixo das abscissas, é o eixo X, é o eixo horizontal. O eixo vertical é o Y, que a gente chama de eixo das ordenadas. Então, quando se organiza as relações, elas podem também ser representadas de forma gráfica, certo? Então, tá aqui, vou mostrar para vocês esse eixo de coordenadas e como é que eles podem nos ajudar a representar relações. Então, tá qualquer par, né? Lembre, nessa ordem, ó, qualquer par ordenado dentro do eixo de coordenadas cartesianas, o primeiro conjunto ele pertence à abscissa, certo? E o segundo, que é o B, ele pertence à ordenada. Sempre, o número que está na frente é do X e o segundo é do Y. Isso é uma convenção e é legal a gente usar essa geringonça para as coisas, né? Vamos lá. Olha aí um gráfico bonito, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, o pessoal ama de paixão, o pessoal adora esse parangolé. Né? Então é legal a gente lembrar que uma das organizações, né, que a gente pode ter para as relações está dentro desse sistema de coordenadas. Tá? Então tá aí, ó, qualquer ponto aqui ele é um par, onde o primeiro né? Lembra do A, é o conjunto que está no eixo X, é o eixo das abscissas, e o B está no eixo das ordenadas. Uma das formas eficientes que a gente tem para representar também e ajudar a gente nessa representação é separar em quadrantes. Tá vendo? Seguindo a ordem inversa ao movimento dos ponteiros do relógio. Então, o primeiro quadrante é esse aqui, né? A gente vai seguindo a ordem inversa dos ponteiros do relógio. Tá vendo aqui, ó? Tá? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Tá? E quarto quadrante. Certo? Tá ali, aquela mesma relação do slide anterior. 1, 4, ó. É um pontinho, a abscissa é 1, ordenada é 4. Certo? Ó, a representação dele é um par ordenado. 1, 6, olha onde fica o 1, 6. O x é 1, o y é 6. E 3, 4, que é esse ponto aqui, que o par dele é esse. Certo? Então, ó, já 3 formas de representar relações, né? Do diagrama, a matriz e o gráfico. Legal? Os grafos também são formas muito legais para representar relações.
Tá? Então, eu peguei aqui uma relação baseada nesse conjunto 1, 2, 3, 4. É ele com ele mesmo, como se eu multiplicasse A vezes A, certo? Então, vai dar 1, 2, mas eu escolhi uma relação e olha o que é o grafo orientado. Em informática, isso é bastante usado, né? Mais para frente a gente volta a comentar um pouquinho sobre os grafos, tá? Então, vamos lá. Ó. O primeiro par ordenado, ele liga de 1 a 2, certo? Nessa ordem. Depois, o segundo par é 2, 2. Olha como é que a gente vai representar o 2, 2. 2, 4, 3, 2. Tá vendo? Segue uma ordem, sempre começando do primeiro para o segundo. 3, 4, 4, 1 e 4, 3. Então, a outra forma de representar relações é através de grafos. Né? É bem legal. Depois de entender as relações, aí sim nós vamos para o conceito mágico, master, que é o conceito de função. Né? A função é uma associação que a gente faz, é um tipo de relação que ele tem uma coisa muito importante. Né? Tá aqui, ó. Cada elemento de A, tá vendo? São dois conjuntos. Eu crio uma relação entre dois conjuntos, mas dessas relações algumas são chamadas de função. Então, quando a gente associa cada elemento de A um único elemento de B. Então, pensa nessa estrutura. Cada elemento do conjunto A é ligado a um único elemento de B. Então, qualquer relação que tenha esse mecanismo é chamado de função. Certo? Então, tá aqui, ó. Considere os conjuntos A, 0, 1, 4, B, menos 1, 0, 1, 2 e 5. E as seguintes relações, ó, criei relação agora usando a estrutura de conjunto que a gente conhece, é um par ordenado, onde o segundo número é o primeiro mais um. Depois outra relação, ó, mesmo esquema, o segundo número é o dobro do primeiro. E a terceira relação, y ao quadrado, o segundo número ao quadrado, vai dar o primeiro, tá? Vamos investigar, vou usar o diagrama para a gente ver o que é função, o que não é. Então, olha lá. Isso aqui. Dentro daqueles dois conjuntos, tá bom? Como é que a gente relaciona o zero? 0 mais 1 é 1. Então, do conjunto A, que é o x, lembram? Conjunto A, conjunto B. Olha que legal. 1, quando x é 1, 1 mais 1 é 2. Então, eu criei um segundo par. E quando x é 4, quanto vale o y? 5. Pergunta que não quer calar. Isso aqui é uma função? E aí? Cara, olha como é legal a ideia. Eu vou responder no final as paradinhas. A segunda relação. A gente precisa confiar no conceito que eu falei no slide anterior. Cada elemento do A, ele se relaciona com um único elemento do B. Né? Já deu a pista aí, já dá para saber se o primeiro é função ou não. Vamos para esse segundo aqui, ó. Se o x é 0, 2 vezes 0 é 0. Se o x é 1, 2 vezes 1 é 2. E se o x é 4, eu teria 2 vezes 4, 8. Então, aqui, olha que interessante, ó. O 0 e o 1, eles têm relação com outro conjunto, mas o 4 ficou sozinho. E aí? Isso diz respeito à função ou não? Vamos partir para o terceiro. Agora, ó, a relação diz que o segundo conjunto tem que ser o quadrado do primeiro. Ou se a gente entender esse mecanismo aqui, é como se a gente tirasse a raiz do primeiro para achar o segundo. Mas vamos lá. O zero, por exemplo, a raiz de 0 é 0. A raiz de 1 pode ser 1 e pode ser menos 1. A raiz de 2 pode ser 2 ou menos 2. Então, vocês viram o que aconteceu nesses três exemplos? De novo, eu preciso lembrar o conceito. A função. O que é função? É uma relação entre dois conjuntos de forma que cada elemento, olha de novo, cada elemento do conjunto A se relaciona a um único elemento do conjunto B. Então, com isso, a gente sabe que esse primeiro é uma função, porque cada um deles teve uma relação com o segundo conjunto, tá? Uma única. No segundo aqui, o que a gente pode dizer? Vocês viram que o 4 não recebeu seta?
Isso quer dizer que ele não é função, porque cada elemento, ou seja, todo elemento do conjunto A tem que ter uma relação com um único de B. Então, esse não é função porque o 4 ficou de fora. E esse último aqui, o que vocês dizem? Ele também não é função. Por quê? Porque o conjunto 1 ele encontrou duas setas e ele fere essa etapa do conceito, que cada elemento de A ou todo elemento de A tem um único. Então, como esse aqui levou duas setinhas para o outro lado, ele não é mais uma função. Entenderam o conceito? O conceito é legal, né? Mas vamos evoluir o pensamento nesse conceito aí. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, a estrutura. Né? Sejam dois conjuntos. Agora, formalmente, o conceito, né? A e B não vazios, uma relação F. Tá vendo? Eu dei o nome da relação de A em B. É uma função quando associa a cada elemento de X do conjunto A um único elemento de Y do conjunto B. Beleza? Ó, forma clássica para representar uma função. Né? Isso aqui também é usual. Tá? A gente lê assim, f é uma função de A em B. Ou seja, ela leva ou mapeia o A em B. Então, cada elemento de A tem uma única setinha, tem uma única relação com o elemento de B. Beleza? Tá ficando bom? Dentro dessa brincadeira, tem três conjuntos que são importantes. Na prática, são dois, né? A e B. Tá? O conjunto A, aquele de onde parte as coisas, as setinhas, nós chamamos de domínio. Tá? O conjunto B, que recebe as setinhas, é o contradomínio, famoso contradomínio. Então, A e B, domínio, contradomínio. Agora, quando o elemento de B ele recebe alguma setinha, ou seja, ele tem um correspondente, ele é chamado de imagem. Tá? Ele é imagem de x através da função. Então, quando a função relaciona um elemento de x com o de y, esse y que está recebendo a setinha é chamado de imagem. E como nem todos eles do conjunto B, do contradomínio, são obrigados a receber setinha, aqueles que recebem são chamados de conjunto imagem. Tá? Isso aí é bem legal da gente associar esses três conjuntos. Aos pouquinhos nós vamos falar de cada um deles bem detalhado e quando a gente estiver falando sobre cada tipo de função vai ficar mais claro ainda. Legal? De uma maneira geral, indicamos a função por letras minúsculas. Então tá aqui, ó, você tem mais de uma função, a primeira é F, a segunda é G, a terceira é H e assim por diante. Tá aqui um exemplo bonito, ó. Uma função F de A em B com a e o B 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Cada elemento de x, ele vira y como? Quando você eleva ele ao quadrado. Aí você acha o elemento do segundo conjunto. Tá? Então aqui a função, ela tem uma lei de formação. Tanto faz, viu gente? Tanto faz você usar o y como referência, y igual a x ao quadrado, ou f de x, que é igual a x ao quadrado. Tá? O y é o que sai, ou seja, é o valor da função. Tá? Vamos encontrar o conjunto imagem. Então, olha que legal. Quando você tem o primeiro número aqui, ó, f de menos 2 é quanto? Menos 2 ao quadrado, que é 4. Tá vendo? Isso aqui é a imagem de menos 2. Legal? Aí os termos você vai juntando, vai associando. Isso é bem facinho. Né? O próximo seria 0. Quem é o f de 0? Não seria levar 0 ao quadrado? O que a função faz? Eleva o 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, 0 é a imagem de 0. Esse é o segundo conjunto e esse aqui que está dentro de parênteses é o primeiro. Quem que é o f de 1? É 1. E quem que é o f de 3? É 9. Se eu fosse perguntar para vocês o domínio, quem que é o domínio? É menos 2, 0, 1, 3. Quem que é o contradomínio? É tudo isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Só que a imagem são esses valores somente. Ó. Tá? Então, esse aqui é o conjunto imagem. Conseguiram compreender esses três conjuntos? Esse aqui, gente, a gente vai usar demais. Vale a pena você compreender. Tá? A saída, aqueles valores que recebem setinha do segundo conjunto,
forma um novo conjunto que a gente chama de imagem. Legal? Segundo exemplo, dada a função f de a em b, a e b, tá vendo aqui, ó, tem uma ordem de a para b, em que f, olha a fórmula, né? A regra matemática. Determine a imagem e construa o diagrama de flechas que represente essa relação. Então, olha que legal. Quem que é o f de menos 1? O que o menos 1 vai fazer? Ó? Menos 1 vai entrar aqui, né, gente? Ó, onde está o x, certo? 5 vezes menos 1 ao quadrado vai dar 5 vezes 1. Depois você subtrai de 3, dá 2. Certo? 0. Quando você faz 0 ao quadrado, dá quanto? Dá 0 vezes 5. Dá 0, menos 3, menos 3. E o f de 1? Você precisa relacionar. Não esquece não, gente. Todo elemento de A. Você tem que fazer com os 3. Então, é 1 ao quadrado vezes 5. 5 menos 3 é 2. Legal? Quem que é o conjunto imagem dessa geringonça? Menos 3 e 2. Olha o conjunto de flechas, A e B. A primeira flechinha partiu de menos 1, chegou em 2. Do 0 chega em menos 3. E do 1 também chegou em 2. Vocês estão vendo que isso aqui não fere o conceito de função? Cada elemento de A tem uma flecha só. Certo? E cada elemento de A ele não pode sair duas flechas daqui. Ah, professor, chegou duas aqui no mesmo lugar. Tá vendo aqui nesse 2? Não tem problema. Mas desde que cada uma parta de um elemento diferente. Aqui, ó. Pode até as 3 dar no mesmo elemento. Não tem problema. Tá? Mas a saída que é o problema. Todo conjunto A tem que ter flecha e tem que ter uma para cada um. Isso define função. Legal? Exemplo 3. Seja a função f de a em b dada pela lei de formação, 3 mais x. Determine o elemento de A cuja imagem é 2. Então, isso aqui é a definição. Ó. Na verdade, quando ele dá a imagem, ele está dando o elemento de qual conjunto? De A ou de B? De B. Ah, safadinho, está esperto. É o de B. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Ó? Que o valor da função, né, a lei de formação, ele está indicando para a gente que o resultado da função, ou seja, a imagem, é 2. Então, é fácil a gente associar isso. Ó. Joga o 3 para o lado de cá, certo? Ele vem negativo, concordam? 2 menos 3 dá quanto? Menos 1. Então, o elemento cuja imagem é 2 é o menos 1. Não é legal? Quarto exemplo. Um supermercado vende produtos no atacado e no varejo, sendo que as vendas são consideradas atacadas se o cliente comprar mais de 11 unidades. Sabendo que o preço de uma barra de cereal no varejo, ou seja, se você comprar mais de 11, é esse preço cada uma, né? E se você comprar menos de 11, ou 11 para baixo, melhor, é 1,65. Escreva a função definida por duas sentenças e represente o preço total em função da quantidade y, né? Y, que é o preço, em relação à quantidade x dessa barra de cereal. Em seguida, verifique se o preço total é menor ao comprar 10 ou 12 unidades. Né? Então tá. Olha só que legal, é uma função que é construída por duas partes. De 11 para baixo, tá vendo? Ó? Se você comprar até 11, é 1,99, é o preço do varejo. Né? Se você comprar mais que 11, o preço passa a ser 1,65. Então, essa é uma forma que a gente usa para representar uma função dupla, com duas sentenças. Certo? Está escrito aqui, ó, função definida por duas sentenças. Então, uma para mais de 11 e outra de 11 para baixo. Se eu comprar 10, o 10 eu vou usar qual regra? A de cima, né? Então, seria 10 vezes 1,99, que é 19,90. E se eu comprar 12, olha só, comprando 12, você tem 12 vezes 60, porque o 12 se enquadra nessa função, ó, nessa parte da função, que x é maior do que 11. Então, se eu comprar 12, vai sair 1,65. Tá vendo o que é legal? Você comprar 12 sai mais barato do que comprar só 10. Porque o limite dessa troca é o 11. Então, vale a pena fazer esse tipo de análise. Legal?